Buda, cujo nome de nascimento era Siddhartha Gautama, foi um príncipe e líder espiritual que viveu na região atual do Nepal e norte da Índia, entre os séculos 6 e 5 a.C. Ele é amplamente reconhecido como o fundador do budismo, uma das principais religiões e tradições filosóficas do mundo. O título Buda significa o iluminado ou o desperto e se refere ao estado de despertar espiritual que Siddhartha alcançou após uma profunda busca por respostas sobre o sofrimento e a natureza da existência humana. Se este conteúdo é relevante para você, curta, compartilhe com aqueles que também se interessam. Se você for novo por aqui ou ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A sua presença é muito relevante. Quanto mais pessoas gerando boas vibrações, maior a nossa chance de despertar consciências. Siddhartha Gautama nasceu por volta de 563 a.C. em Lumbini, em uma família rica e nobre. Seu pai era um governante de um pequeno reino e, de acordo com relatos tradicionais, ele cresceu cercado por luxo e privilégios. No entanto, apesar de seus confortos, Siddhartha ficou cada vez mais inquieto ao perceber a transitoriedade da vida e os inevitáveis sofrimentos humanos, como a velhice, a doença e a morte. Aos 29 anos, Siddhartha deixou a vida palaciana e renunciou a todos os seus privilégios para buscar uma compreensão mais profunda sobre a vida e o sofrimento humano. Ele passou vários anos praticando austeridades extremas com outros ascetas, mas eventualmente concluiu que a autonegação rigorosa não levaria à verdade. Isso levou a desenvolver o caminho do meio, uma abordagem equilibrada entre a indulgência e o ascetismo. A experiência de Siddhartha Gautama fora do palácio foi um ponto de virada crucial na vida e na busca pela verdade. Até os 29 anos ele havia sido protegido pelo Rai, o rei Suddhodana, e viveu uma vida de luxo e prazeres no palácio, isolado de qualquer dor ou sofrimento. Seu pai acreditava que, mantendo Siddhartha afastado da realidade dura da vida, ele continuaria no caminho de se tornar um grande rei. No entanto, o isolamento voluntário do sofrimento externo não durou para sempre. As experiências que ele teve ao sair do palácio marcaram profundamente sua jornada em direção à iluminação. Quando Siddhartha Gautama finalmente deixou o palácio e viu o mundo real pela primeira vez, ele encontrou 4 experiências ou visões que mudaram seu entendimento da vida. Na sua primeira visão, ele viu um homem muito velho, encurvado e frágil. Essa visão foi um choque para Siddhartha, que nunca havia sido exposto à velhice. Ele perguntou ao seu cocheiro o que era aquilo e foi informado de que o envelhecimento é uma parte inevitável de todos os humanos. Na segunda visão, ele encontrou um homem gravemente doente. Ao ver o sofrimento físico pela primeira vez, ele percebeu que as pessoas não apenas estavam sujeitas à velhice, mas também às doenças, o que fez Siddhartha refletir profundamente sobre a fragilidade do corpo humano. Na terceira visão, ele viu um cadáver sendo levado para a cremação. A morte, algo que ele nunca havia considerado, tornou-se uma realidade inevitável. Ele percebeu que todas as pessoas, sem exceção, um dia morreriam, o que mergulhou em questionamentos sobre o significado da vida e a transitoriedade de tudo. Finalmente ele viu um homem religioso, um asceta, que vivia uma vida de simplicidade e meditação. Esse homem aparentava estar em paz, apesar de viver na renúncia. Essa visão ofereceu a Siddhartha uma alternativa ao sofrimento do mundo. Essas visões despertaram em Siddhartha a consciência do sofrimento universal, a velhice, a doença, a morte e a busca pela paz espiritual. Foi a primeira vez que ele confrontou a verdadeira natureza da vida humana fora dos muros do palácio. Essa nova percepção o levou a uma crise existencial e ele passou a se questionar sobre o sentido da vida e se era possível escapar do sofrimento. Profundamente impactado por essas experiências, Siddhartha percebeu que, mesmo que ele se tornasse o maior dos reis, ele não poderia escapar da dor, do envelhecimento, da doença ou da morte. Ele entendeu que o luxo e os prazeres do palácio eram temporários
e não ofereciam a solução verdadeira para o sofrimento. Então, aos 29 anos, ele tomou a decisão drástica de abandonar sua família, sua riqueza e seu futuro como governante para buscar uma resposta mais profunda sobre como transcender o sofrimento. Essa partida é conhecida como a Grande Renúncia. Ele passou os anos seguintes como um asceta, praticando severas austeridades na tentativa de alcançar a iluminação e a compreensão do sofrimento humano. A experiência de Siddhartha fora do palácio é uma poderosa metáfora sobre o despertar da consciência. Ele vivia em um palácio de ilusões, protegido da realidade crua da vida. Ao sair e ver as 4 visões, ele foi confrontado com a natureza da existência que muitos evitam encarar. A transitoriedade da vida, a inevitabilidade da dor e a busca por algo além da materialidade. Essas experiências foram um catalisador para sua jornada espiritual, que culminaria no seu despertar como Buda, aquele que compreendeu o caminho para o fim do sofrimento. Aos 35 anos, Siddhartha busca a iluminação. Ele meditava sob uma árvore. Durante essa meditação, ele foi tentado por Mara, o senhor da ilusão, em um episódio que é considerado uma das provações mais importantes antes de alcançar a iluminação. Essa tentação é um ponto crucial na história de Siddhartha Gautama e simboliza a luta interna contra as distrações e os desejos mundanos que impedem o progresso espiritual. O encontro com Mara. A tentação de Mara ocorreu enquanto Siddhartha estava sob meditação profunda, naquele momento em que precedia sua iluminação. Ele havia decidido que não se levantaria daquele lugar até atingir a compreensão plena da verdade e se libertar do sofrimento. Sabendo que Siddhartha estava prestes a alcançar o estado de Buda, aquele que está desperto, Mara tentou impedi-lo, temendo perder o seu domínio sobre o ciclo de Sansara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento, do qual ele era o guardião. Mara usou diferentes estratégias para desviar Siddhartha do seu caminho. A primeira, tentação através do desejo. Mara primeiro enviou suas filhas para tentar seduzir Siddhartha com o desejo. Elas representavam a beleza, o prazer e as tentações mundanas. Porém, Siddhartha, focado e com a mente disciplinada, permaneceu inabalável. Ele viu além das ilusões e compreendeu que esses prazeres eram passageiros e faziam parte do mundo do sofrimento. A segunda tentação foi através do medo. Após a falha de suas filhas, Mara tentou intimidar Siddhartha com visões de guerra e destruição. Ele convocou exércitos de demônios e criaturas assustadoras, lançando flechas e lanças contra Siddhartha. No entanto, os projéteis se transformaram em flores ao atingir o campo de paz e compaixão que emanavam de Siddhartha. Ele permaneceu calmo e imperturbável, demonstrando que o medo não tinha poder sobre ele. A terceira tentação foi desafiar o seu direito à iluminação. Quando as tentativas de sedução e medo falharam, Mara fez sua última jogada, questionando a legitimidade de Siddhartha. Ele perguntou: quem você pensa que é para buscar a iluminação? O que te dá o direito de alcançar esse estado? Neste momento, Mara simbolizava as dúvidas internas e o ego, que frequentemente tentavam minar a confiança de quem busca a verdade. Em resposta, Siddhartha toca a terra com a ponta dos dedos. Então ele olha para Mara e disse: a terra será a minha testemunha. Neste momento, a própria terra tremeu e Mara foi derrotado. A natureza confirmou o direito de Siddhartha Gautama à iluminação, e Mara foi forçado a recuar. O encontro de Buda com Mara é profundamente simbólico e carrega importantes lições espirituais. Mara não é apenas uma figura externa, ela representa as tentações internas, as ilusões e os obstáculos que todos os seres humanos enfrentam em sua jornada espiritual. As filhas de Mara simbolizam o desejo, os demônios representam o medo, e a dúvida final de Mara reflete as incertezas e o ego, que impedem o crescimento espiritual. As tentações materiais e os prazeres sensuais podem desviar a mente e impedir que ela se concentre em alcançar a sabedoria e a paz interior. O medo de perder, o medo do desconhecido ou o medo da mudança pode ser uma força paralisante que bloqueia o caminho para a evolução espiritual. A dúvida em si, mesmo que a falta de confiança do próprio potencial, é uma das barreiras mais sutis e difíceis de superar. Após vencer as tentações de Mara, Siddhartha entrou em um estado de profunda meditação. Naquela mesma noite, ele compreendeu a verdadeira natureza da existência. Ele percebeu as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo e alcançou o Nirvana, a libertação completa
do ciclo de Sansara. Nesse momento ele se tornou o Buda, o iluminado. A tentação de Buda por Mara representa as lutas internas que todos enfrentam em sua busca por propósito, realização espiritual e paz interior. Assim como Siddhartha enfrentou e superou as forças do desejo, do medo e da dúvida, sua história inspira a humanidade a reconhecer e transcender suas próprias tentações e limitações para atingir estados mais elevados de consciência e liberdade espiritual. Após ignorar as 3 tentações de Mara, Siddhartha Gautama compreendeu as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo, que formam o núcleo de seus ensinamentos. As 4 nobres verdades são a existência do sofrimento, dukkha, a causa do sofrimento, desejo ou apego, a cessação do sofrimento, o nirvana, e o caminho para o fim do sofrimento, o nobre caminho óctuplo. A partir daí, Siddhartha tornou-se conhecido como Buda e passou o restante de sua vida ensinando o caminho da libertação, do sofrimento e do ciclo de renascimento, conhecido como Sansara. Buda não era considerado um deus, mas sim um ser humano que, através de esforço e sabedoria, alcançou o despertar espiritual. Seus ensinamentos focam na prática ética, na meditação e na sabedoria como meios para transcender o sofrimento e alcançar a iluminação. O budismo se espalhou por toda a Ásia, influenciando culturas e sociedades, e hoje é seguido por milhões de pessoas em todo o mundo. O budismo enfatiza o autoconhecimento, a compaixão e a importância de viver de maneira consciente e equilibrada. Buda encorajou seus seguidores a não aceitarem suas palavras sem questionamento, mas a experimentarem a verdade por si mesmos, através da prática e da reflexão. Primeira visão correta, Samadhi. A visão correta é entender a realidade de maneira precisa e profunda. Isso inclui a compreensão das 4 nobres verdades, a percepção do sofrimento, suas causas e a possibilidade de sua cessação. É a consciência de que tudo é impermanente e interconectado. Segunda intenção correta, Samma Sankappa. A intenção correta refere-se às intenções e motivações que guiam nossas ações. Implica ter uma intenção de renúncia, não prejudicar outros seres e cultivar a compaixão. A intenção deve estar livre de desejos egoístas, má vontade e crueldade. Terceira, fala correta, Samavaka. A fala correta significa falar de maneira honesta, compassiva e construtiva. Envolve evitar mentiras, calúnias, fofocas e palavras que possam causar divisão ou sofrimento. A fala deve promover harmonia e verdade. Quarta, ação correta, Sammakamanta. A ação correta refere-se a agir de acordo com princípios morais, evitando prejudicar outros seres. Isso inclui evitar matar, roubar ou se engajar em comportamentos sexuais inadequados. A ação deve ser orientada para o benefício dos outros e não apenas para si mesmo. Quinto, meio de vida correto, Sammajiva. O meio de vida correto é viver de forma ética e sustentar-se de uma maneira que não cause sofrimento a outros seres. Isso implica escolher uma ocupação que seja moralmente saudável e que não envolva a exploração, o engano ou a violência. Sexto, esforço correto, Samma Vayama. O esforço correto é o esforço aplicado de forma consciente e equilibrada para evitar o surgimento de estados mentais prejudiciais e cultivar estados mentais positivos. Isso envolve trabalhar para eliminar pensamentos e emoções prejudiciais, como a raiva, o desejo e a ignorância, e desenvolver qualidades como a paciência e a sabedoria. 7. Atenção plena correta, Samasati. A atenção plena correta é estar plenamente consciente do momento presente. Isso envolve prestar atenção cuidadosa ao corpo, às sensações, aos pensamentos e aos estados mentais,
sem julgá-los ou se apegar a eles. A prática da meditação mindfulness é uma forma comum de desenvolver a atenção plena. Oitava concentração correta, Sama Samadhi. A concentração correta refere-se ao desenvolvimento da mente focada e unificada, especialmente através da prática da meditação. A mente concentrada é capaz de atingir estados profundos de tranquilidade e insight, levando à compreensão plena e à libertação. O nobre caminho óctuplo não é uma sequência linear a ser seguida de forma rígida, mas um conjunto interrelacionado de práticas que se sustentam mutuamente. Por exemplo, a prática de atenção plena, sati, pode apoiar a prática de fala correta, vaka, e esforço correto, vayama, fortalece a concentração correta, samadhi. Juntos, eles constituem uma abordagem equilibrada e holística para a transformação da mente e do comportamento. O nobre caminho óctuplo é um sistema prático que nos guia na superação do sofrimento e na busca pela iluminação. Ao desenvolver essas 8 práticas em nossas vidas diárias, Buda nos ensina a cultivar a ética, a concentração e a sabedoria necessárias para nos libertarmos do ciclo do sofrimento, conhecido como samsara, e alcançarmos a paz interior e a compreensão última do nirvana.